Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Vamos apreciar um pouco da palavra no contexto da história de Jeú, um rei de Israel que foi bem usado por Deus, apesar da história ter muito sangue, muita morte. Já lemos um pouco disso e vamos ler agora os próximos subtítulos que dizem assim: Jeú extermina os adoradores de Baal. Depois, mas Jeú segue os pecados de Jeroboão. Depois, Hazael da Síria fere Israel. E depois, Jeoacás sucede Jeú. Então, nós vamos ver aqui na história de Israel e de Jeú, nós vamos ver aqui uma parte... parece que a história anda rápida demais, porque no capítulo anterior a história é bem detalhada em alguns pontos, por exemplo, na morte de Jezabel. Jeú era o rei, o capitão rei usado, mas agora a história dentro de um capítulo avança assim, já chega até no final da sua vida. É o que nós vamos ler nesta manhã, nessa oportunidade, e comentar alguma coisinha aqui que seja boa para o nosso coração. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler no segundo livro dos Reis, capítulo 10, a partir do verso 18, nessa oportunidade, de 18 até o final do capítulo, possivelmente. Vamos lá? E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Astúcia, mentira. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, da casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles a fazerem sacrifício e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu vos entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua casa e aos capitães: entrai, feri-os, e não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan.
Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste à casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naquele dia começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú, que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos. Bem, termina a história aqui desse homem que foi bastante usado por Deus de maneira sangrenta para eliminar a casa de Acabe e os adoradores de Baal. A família de Acabe, Acabe e sua família, estava na profecia. Era zelo de Deus. E qualquer que agrada a Deus tem dia marcado, tem vida diminuída, pois um dia o juízo virá e a vida não entrega a conta na mesa errada, não. Lembra lá dos restaurantes que às vezes o garçom entrega a conta na mesa errada? Não, Acabe, Jezabel e sua família plantaram o pecado, a idolatria e a rebeldia, no caso de Jezabel, até a prostituição espiritual, é claro, plantada em Israel. E isso tardou chegar, mas chegou. Então, se nós lemos a história olhando pelo lado de Jeú, ele matando, eliminando, aniquilando a casa de Acabe, aí às vezes o nosso senso de justiça pode achar que foi uma ofensa. Mas se nós entendermos que eles já tinham, Acabe, Jezabel e sua família, que eles já tinham ultrapassado a misericórdia, a graça de Deus, nós vamos ver foi que demorou. O pecado estava tão alastrado dentro de Israel por causa da idolatria de Jezabel, que foi introduzindo aos poucos o pecado, que a misericórdia de Deus já tinha sido ultrapassada, a longanimidade de Deus já estava muito adiante. E Jeú foi só a ferramenta de Deus para executar o juízo contra Acabe e Jezabel e a sua família. Aí a gente para de se ofender com tanta morte, com tanta execução. Olha, o distanciamento de Deus tem consequência. E no caso de Jeú, ele foi a ferramenta, a mão por detrás da espada. Esse é um outro pensamento que a gente pode imaginar. A gente trouxe na leitura anterior, nos dias anteriores, nós até estávamos falando assim, comentando, que se nós transportarmos para o dia de hoje, com relação ao mal que nós vivemos, os pecados que às vezes nós vamos tolerando na nossa vida, e aí chega um ponto que você precisa eliminar aquele pecado. Então não estamos falando de pessoas, nem de gente, estamos falando de pecados que precisam ser aniquilados da nossa vida. Então esse é um pensamento, uma comparação do Velho com o Novo Testamento. Mas se nós formos agora pensar que Acabe e Jezabel e a sua família de idólatras já tinha ficado tempo demais no governo de Israel e levando Israel para pecar junto, nós temos aí um outro pensamento.
concorda? Agora, chegando aqui na artimanha de Jeú, ele usou, de certa forma, uma artimanha mesmo, uma mentira. Aqui a Bíblia usou o termo astúcia e apregoou uma grande festa, um grande holocausto, um grande encontro dos adoradores de Baal. Mas ele estava com astúcia, pois ele queria era reunir a todos. E Deus não impediu que ele fizesse aquilo, Deus permitiu. Aliás, Deus queria eliminar a doutrina de Baal de dentro de Israel. Queria aniquilar e usou Jeú como ferramenta. Então, essa história aqui demonstra que muitas vezes alguma dó que a gente tenha, novamente, alguma educação que a gente tem com o inimigo, na verdade é uma tolerância com o pecado. Se trazermos do Velho Testamento para nós hoje, vamos chegar nesse pensamento, viu? É uma tolerância com o pecado. E aí ele usou essa artimanha de fazer uma verificação, comprovou se realmente não tinha nenhum servo adorador do Senhor, porque existiam adoradores do Senhor, os vários que existiam, que até aprendiam junto com o profeta Eliseu, servos do profeta Eliseu, aprendiz de profeta, se é que eu posso falar assim, mas que adoravam, se reuniam para cantar juntos, para ler as Escrituras, e existiam esses. E nessa adoração a Baal, eles tinham que ficar de fora, porque o objetivo dele era astuto. E colocou do lado de fora soldados e eliminou a todos eles. Eu não sei se alguém desconfiou no processo, né? Mas provavelmente ele foi muito convincente, pois veio de Israel inteiro para se reunir e oferecer um holocausto, uma festa grandiosa, chamada pelo rei de Israel, agora o novo rei, chamado Jeú. E aí ele cometeu esse assassinato. Não sabemos, assim, comparar de outra maneira se não for o próprio plano de Deus, querendo eliminar o mal, erradicar o mal. Será que nós vamos ter que chegar nesse ponto na nossa vida, no nosso dia a dia, da gente ter que usar alguma artimanha para vencer o pecado? O homem e a mulher precisam de artimanhas para vencer o pecado. Sim, a Bíblia diz assim, para fugir do mal. Sim, afastar do mal. Mas em algumas vezes você vai ter que traçar estratégia, cortar a volta. Se algum lugar te enfraquece e te faz pecar, às vezes vai ser sábio cortar volta daquele lugar e não fazer forças para resistir àquele determinado mal. Quando a Bíblia fala de resistir ao diabo para que ele possa fugir, é uma verdade, mas em algumas ocasiões resistir ao diabo é cortar volta dele. Não é andar no caminho dele, não é ir no terreno dele, mas é cortar a volta, é não passar mais por aquela rua, é dar a volta no quarteirão da cidade e assim por diante. Se tem coisas na sua vida que te enfraquece, será que não é uma boa estratégia cortar voltas? Talvez é falta de sabedoria a gente entrar na frente de um veículo desgovernado e dizer, mas Deus me protege, eu vou ficar aqui. Não, você tem que sair do meio da rua. E isso é sabedoria. Pois bem, aí nós tivemos essa morte aqui, essa morte que a Bíblia não fala quantos, né? Quantos morreram, quantos adoradores de Baal. Mas vamos ver do ponto de vista de Deus. Deus estava satisfeito com o zelo de Jeú, pois tudo que estava na profecia ele cumpriu. A família de Acabe, que era para ser exterminada, e os adoradores de Baal. E, gente, Baal, a partir de agora, não vai aparecer, viu? Porque ele realmente fez um bom trabalho. A partir do verso 29, nós temos o subtítulo que segue os pecados de Jeroboão. Jeú segue os pecados de Jeroboão. Quais eram? Não era Baal, era o bezerro de ouro. Então ele foi tão zeloso em algumas coisas e ficou em outras, caiu em outras.
E a Bíblia diz assim que ele não eliminou, talvez até adorou aos bezerros de ouro. E a gente fica a se perguntar por qual razão, né? Por que motivos ele não eliminou também os bezerros de ouro? Será que os sacerdotes não mostraram para ele que aqueles bezerros eram idolatria? Será que ele também, a exemplo de Jeroboão, tinha medo que o povo saísse para ir em Jerusalém, na capital do outro reino, adorar a Deus em Jerusalém? E aí ficam as perguntas que eu não sei dizer para vocês, mas ele não eliminou esse outro pecado. Veja que ele acertou muito, agradou a Deus, chegou a ganhar crédito com Deus, dizendo: sua família, sua descendência, 4 gerações ficarão no trono, por causa do seu zelo com Acabe e com Baal. Mas, com relação aos bezerros de ouro, falhou. Então, é preciso você ir na sua vida e fazer uma sondagem profunda, como Davi falou no Salmo: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Para quê? Para que aquilo que Deus mostrou que é um caminho mau possa também ser eliminado. Seria um grande homem de Deus. Depois de Davi foi Jeú, viu? Que até agora, né? Claro, dentro dessa história, dentro desse contexto até agora, foi um grande homem de Deus, pois Deus, a Bíblia diz aqui que Deus se agradou dele, porquanto agiste bem em fazer o que é reto aos meus olhos. Então Deus se agradou, mas ainda faltou em alguma coisa. Que coisa, né, gente? Aí tem um relato em 2 versos, que são os versos 32 e 33, tem um relato que Azael, que era o rei ungido por Eliseu também, mas era rei da nação vizinha, do inimigo. Um rei que foi usado por Deus, ungido por Deus para afligir Israel. E diz aqui que ele começou a diminuir os termos de Israel, quer dizer, começou a tomar terras. Esse Azael. Agora lembra que esse Azael foi aquele que Eliseu olhou para ele e começou a chorar, dizendo: eu sei os males que você causará em Israel. Foi esse rei, Azael. Olhou para ele e disse: eu sei quanta tristeza você vai trazer para Israel. Mas Israel estava passivo disso, pois estava ainda em idolatria com o bezerro de ouro, ainda que não existisse mais o Baal, mas existia ainda o bezerro de ouro. Então, Israel estava passivo de sofrer o juízo de Deus. E o usado por Deus foi Azael. Vou te contar mais, hein? Já falamos disso também. Azael, mesmo sendo um rei ungido por Eliseu, de uma nação vizinha, de um outro país que não Israel, mas ele também não podia ter prevalecido com tanta crueldade contra Israel, como ele o fez. E aí o juízo de Deus vem sobre ele lá na frente, na história dos profetas menores. Chegaremos lá, se Deus permitir, algum dia. Mas ele também pagou um preço. Viu, gente? Ninguém fica livre diante de Deus se agir errado. Foi usado por Deus. No caso de Azael, foi usado por Deus, foi ungido pelo profeta Eliseu, mas agiu mal. Tem um preço a pagar. A conta chegará na mesa para ser paga. E Jeú, usado por Deus, fez a vontade de Deus sob profecia do profeta, que ele deveria eliminar a casa de Acabe, que ele deveria acabar com Baal. Fez errado também, pagou um preço. E assim por diante. Aqui ainda nesse capítulo, aí termina a dizer que ele reinou 28 anos, foi relativamente muito tempo, né? E seus filhos ficaram no poder, né, no trono, 4 gerações, a saber, Jeoacás, que é o próximo rei, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. Não Zacarias o profeta, mas um rei chamado Zacarias. Os 4 eram da família de Jeú, por causa do zelo parcial que Jeú teve. Então a história, eu sei que ela é cheia de muitas voltas, os nomes confundem a cabeça da gente. Se você quer ter maior aproveitamento, você precisa acompanhar lendo.
e até pintando, como eu estou fazendo aqui. Mas, irmãos, é necessário a gente pegar pelo menos esse entendimento. Deus cobra quando nós não fazemos o que é certo. Quanto a esse tanto de morte, eu disse que eu ia ler para vocês aqui na mensagem Perguntas e Respostas número 3. Estou com ela na mesa desde antes de ontem, ou melhor, de sexta, né? Para ler para vocês essa parte aqui, ó. Na mensagem Perguntas e Respostas, o parágrafo é de número 70. Diz aqui algo que eu quero ler para vocês. Ou melhor, 71. Diz assim: quando Josué entrou na terra de Canaã, lá atrás, hein? Josué ainda. Ele disse: não deixe nenhum deles vivos, dos cananitas. O povo que morava na terra, Israel estava chegando, né? Vindo do deserto. Não deixe nenhum deles vivo. Se é um nenenzinho engraçadinho, um pequeno amalequita ou um amorreu, mate-o. Vocês recordem, ele crescerá para ser um amalequita e ele poluirá o arraial. Veja como o irmão Brana na mensagem está fazendo uma comparação para nós a respeito da fofura, pequenininho e às vezes até inocente, lá no Velho Testamento. Mas ele está trazendo para nós hoje, pequeno, fofinho, determinados sentimentos, determinadas paixões, moças, rapazes, por pessoa que não tem a mesma fé. Sim, pode ser ótima pessoa, qualidades invejáveis, mas veja que não é da sua fé. Vai comparando. E outras coisas, determinados hábitos que são bons, entre aspas. Entre aspas, são bons, mas que com o futuro crescerá e se tornará um grande mal. Aí ele diz: quando essas pequenas coisas voltarem assim discordando com a palavra de Deus, afasta-te daquela coisa. Qualquer coisa é algo que vai te afastar de Deus, afasta-te delas antes. Essa mensagem eu estou repetindo ela já há alguns dias dentro desse contexto, né? Você diz: bem, elas são boas pessoas, qualidades. Ou tem gente que fala assim: não tem nada a ver. Tem muitas coisas que a gente fala: não tem nada a ver. Não tem? Aí eu volto a falar uma frase que eu já disse para vocês outras vezes. Não tem problema até ter problema. E quando tiver problema, aí você tem um problema. Consegue compreender a verdade oculta nesta frase? Quantas pessoas dizem dos hábitos, de modas, de coisas do mundo, dizem assim: isso não tem problema. E eu lhe respondo: não tem problema até ter problema. Quando tiver problema, aí você tem um problema. Para terminar o parágrafo, ele diz assim: não me importa quão boas pessoas elas são. Se elas estão contrárias àquela palavra, tire esta coisa fora de você. Ele não está falando de matar pessoas. Não, isso aqui não é para o nosso tempo. Mas tire esta coisa fora de você. É um pequeno amalequita. Parece bonitinho, parece inocente, parece que não tem importância, mas não tenha nada a ver com isso. Fique longe disso. Continue a ler Perguntas e Respostas número 3. Essa pergunta aqui ela é maravilhosa. Ela começa alguns parágrafos antes e aí você entendeu um pouco mais esse pensamento. Talvez se eu tivesse tempo eu ia falar novamente de Jonadab. Está no verso de número 15, mas ele apareceu na leitura de hoje. Hoje nós lemos a partir do verso de número 18. Jonadab aparece de novo no verso 23, esse nós lemos hoje. Jonadab, um homem zeloso, ele era da descendência de Caleb e que teve um histórico bonito. Ele foi até mais agradável a Deus do que o próprio Jeú.
zeloso com as coisas de Deus, criterioso com as coisas de Deus. Fica já essa mensagem também. Deus abençoe a todos, que seu coração possa ser ainda mais abençoado. Se Deus permitir, continuamos a leitura na próxima oportunidade. As mensagens eu vou ler depois. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde. Deus abençoe a cada um.